A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para participarmos da nossa oração diária, aonde todos os dias Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje conosco, nosso pastor Miqueias, a qual vai nos deixar uma palavra direto do céu para os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, meu Senhor, eu entro na tua presença, Pai, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, porque tu mereces, Pai, todo louvor e toda exaltação. Nós queremos te agradecer por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Nós queremos te louvar, Pai, para que o Senhor venha continuar, Pai, nos fortalecendo, derramando sobre nós da tua graça. Pai, que nós possamos estar sensível à tua voz. Eu peço a ti neste momento para que o Senhor venha visitar a cada vida, que o Senhor venha alegrar os corações, que o Senhor venha trazer livramento, Pai, sobre as nossas vidas e sobre a nossa família, Pai. E nesta oração eu quero apresentar a vida do teu filho, Pai, a qual vai ministrar a tua palavra, ser com ele, cobre ele com teu sangue, Pai. Ele e a sua família, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Pastor Miqueias, fique à vontade e deixa Deus usar a sua vida. A paz do Senhor, irmãos, motivo de alegria, uma vez mais estar com os irmãos. Quero aqui convidá-los a abrir a Bíblia comigo, livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, o verso 7, vai dizer assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Somente até aqui. Imagine a passagem do apóstolo Paulo em um lugar onde necessitava muito da palavra de Deus. Imagine um lugar onde, por mais que fosse um lugar confortável, o apóstolo Paulo não poderia ficar muito tempo naquele ambiente. Mas imagine que Paulo, ao observar os 7 dias que ele esteve nessa cidade de Troade, nós percebemos que Paulo tinha um compromisso muito extenso com aquele povo, e não somente com isso, com o evangelho. Então, Paulo agora, no primeiro dia da semana, como diz o verso 7, para nós que consigamos compreender perfeitamente o que Lucas está narrando aqui, primeiro dia da semana, num domingo, e não era simplesmente qualquer domingo, era o domingo da ceia do Senhor. Era um domingo onde as pessoas estavam reunidas para o partir do pão. E, não obstante a isso, Paulo, no dia seguinte, já ia partir de Troade com destino a Mileto. Então perceba que aqui Paulo já está na sua terceira viagem missionária, e é claro que Paulo também aqui já tinha passado por aquele processo terrível na cidade de Éfeso,
quando os adoradores de Diana, os ourives, se levantam contra Paulo. Então perceba que Paulo está em uma missão, independente da perseguição, independente do que estava acontecendo. E neste exato momento que está acontecendo, Paulo começa a pregar a palavra e Paulo tinha o compromisso de passar tudo aquilo que o Espírito Santo havia colocado em seu coração. Só que o discurso e a prédica de Paulo prolongou-se muito. Aqui não dá para entender qual foi o horário que começou este culto, qual foi o horário que começou a ceia do Senhor. Mas nós temos aqui a narrativa do evangelista Lucas, dizendo que o discurso foi até a meia-noite. O culto se alongou. E o texto ainda vai dizer que havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E o texto faz a narrativa, e estando um certo jovem, por nome Eutico, o seu nome, a etimologia do seu nome, traz o sentido de afortunado, abençoado. O texto faz a narrativa de que ele estava assentado numa janela e que ele caiu do terceiro andar para baixo, e o texto faz a narrativa de que ele tomou um sono profundo, que lhe veio durante aquele extenso discurso do apóstolo Paulo. Mas Lucas traz uma informação nos últimos versos do versículo 9, dizendo: e foi levantado morto. Há de destacar que quem está narrando isto é um médico, o médico Lucas. Então, para ele usar a fala "e foi levantado morto", era a certeza de que aquele acidente que ocorrera em meio ao culto foi algo que trouxe um susto muito grande. Imagina que estejamos em um culto e de repente ouvimos a notícia que dentro do culto uma criança cai e durante esta queda recebe o diagnóstico de morte. Isso em si poderia trazer muitas consequências. Os pais em si ficariam completamente assustados, desesperados com a situação que ocorrera, mas não somente isso, todos que estavam no culto iam ficar de sobremaneira impactados com a notícia do acontecimento. Assim fora naquele momento em que Paulo estava ministrando tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Aqui abre muitas linhas de pensamento. Algumas pessoas vão pregar sobre as janelas da vida, outras pessoas vão dizer do compromisso de Eutico com a palavra, mas alguns estudiosos dizem que Eutico tinha aproximadamente entre 12 a 14 anos e que era comum que num discurso extenso pudesse acontecer que teria um sono, ainda mais tratando-se de um jovem, de uma criança. Então perceba que quando isso ocorre, Paulo está pregando a palavra. Nós sabemos perfeitamente que o inimigo das nossas almas usa diversos subterfúgios para que nós não possamos ouvir a voz de Deus. Porque
é nesses momentos em que Deus está usando alguém na sua palavra para trazer uma mensagem ao nosso coração, que as coisas tendem a acontecer ao nosso redor. Para quê? Para que haja uma distração. O sono de Eutico pode ser dito que foram uma distração no extenso discurso de Paulo, mas o que nós conseguimos ver é um povo que ouvia falar de Jesus, que ouvia os milagres de Jesus, mas não tinham vivido milagres de Jesus. Então, o que nós podemos tirar de lição deste texto? Enquanto Paulo pregava o evangelho, um evangelho eficaz, instruções necessárias para a igreja, houve sim, durante este culto, um grande acidente, e um acidente fatal. Porém, agora é o momento em que muitos poderiam pensar: se Paulo prega que Jesus revive, que Jesus ressuscita, se Paulo prega que Jesus é poderoso, se Paulo prega que Jesus faz coisas que nenhum homem pode fazer, está a oportunidade dada. O que acontece? Surgiu uma tragédia. Não é que esta tragédia fosse ocasionada por Deus, mas é um momento oportuno para que o poder do evangelho possa ser notificado naquele lugar. Enquanto Paulo está pregando e ouve falar do acidente, Paulo faz o quê? No verso 10 vai dizer: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. A questão aqui, quando Paulo abraça aquele jovem e disse: Não vos perturbeis, o que Paulo vai dizer é para eles o que? Acalma o coração. Por que que vocês estão como uma farinha sendo lançada ao vento, sendo sacudidos pela tempestade? O acidente é algo fatal, mas aquieta o coração. Por quê? Porque Paulo estava tomado pelo Espírito Santo de Deus e sabia perfeitamente que tudo que acontece também tem a permissão de Deus. Para quê? Para que nós possamos entender que Deus é infinitamente mais poderoso do que aquilo que imaginamos ou pensamos. Então perceba que logo em seguida que Paulo diz isso: não vos perturbeis, é porque Paulo está olhando que a alma daqueles que estavam naquele lugar estava em um momento conturbado. Por quê? Porque nós estávamos ouvindo a mensagem da cruz, nós estávamos ouvindo que Jesus é poderoso, nós estávamos ouvindo que Jesus ressuscita, nós estávamos ouvindo que Jesus é capaz de fazer milagre, e de repente o que acontece? Acontece algo trágico. Não é assim em nossa vida? Quanto mais nós falamos que Jesus é poderoso, parece que algo atrai uma força poderosa que muitas das vezes nós queremos crer, mas o que acontece à nossa frente parece que é para tirar a nossa visão daquilo que nós pregamos, daquilo que nós proferimos. Então perceba que o acidente ocorre, parece que tudo está por água abaixo, mas Paulo vai dizer: acalmem o coração, acalmem a sua alma. Não vos perturbeis. Por quê? Porque a alma ainda está no menino. E o texto vai dizer: e subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim o partiu. E o verso 2 vai dizer: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. O texto faz questão de narrar que Paulo ainda vai fazer o quê? Depois que Paulo manda com que eles acalmem, porque a alma ainda estava no menino. Quando Paulo abraça aquele menino, o espírito de morte sai,
o espírito da morte sai. O que traz para nós como entendimento? Que o poder da palavra estava sendo ministrado naquele ambiente. E por mais do que aconteceu, por mais do que o cenário que mostrava ser algo trágico, algo que ia abalar as estruturas, o poder da palavra pode mudar qualquer cenário que esteja acontecendo. Pois bem, trazendo isso para nós, talvez o cenário da sua vida possa ser um cenário desolador, um cenário trágico. E enquanto estou ministrando a palavra, parece estar em conflito com aquilo que você está vivendo. Mas eu estou vivendo algo terrível. Mas eu estou ouvindo a palavra dizer: acalma a alma, acalma o coração. Aleluia. Não fique turbado, não vos perturbeis. Por quê? Porque ainda nele a alma, ainda tem vida. Ou seja, parece ser um contraste terrível naquilo que estou vivendo para aquilo que estou ouvindo. Talvez o cenário tenha dito para você que é o fim das coisas, que não mais tem solução. Porém, a palavra ainda está dizendo: aquieta a alma, aquieta o coração. Trazer esta confiança de algo que eu estou vendo para algo que eu estou ouvindo é um contraste muito grande, porque talvez a divisão comece a acontecer aí, e aí eu começo a olhar por outros olhares. O que está acontecendo é uma realidade notória, mas aquilo que eu estou ouvindo é como se fosse algo abstrato. Porém, o que eu estou ouvindo é a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente mais do que aquilo que eu estou vivenciando. E é por isso que Paulo manda que eles não fiquem perturbados. Por quê? Porque a palavra estava com Paulo. E se a palavra do evangelho estava com Paulo, era a palavra de Deus sendo revelada naquele ambiente. Ou seja, nem a morte foi capaz de calar a voz do evangelho. Nenhuma tragédia ocorrida foi capaz de interromper o culto daquele momento. Sabe o que eu quero dizer para você? Não permita que as adversidades interrompam o teu culto, interrompa a tua adoração. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou proferindo estas palavras, pelo poder profético da palavra, é Deus agindo na sua situação e dizendo: por mais que para muitos é o fim de todas as coisas, para Deus é apenas o começo da tua história. Por mais que colocaram uma pedra, um fim, dizendo acabou, aqui não tem mais solução, Deus está dizendo é apenas o começo da tua história. Por quê? Porque o poder da palavra pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então não permita que nada atrapalhe o teu culto, não permita que nada atrapalhe a tua adoração. Por mais que o cenário lhe diga coisas ao contrário do que você está ouvindo, é melhor crer na palavra, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra revivifica, a palavra satisfaz, a palavra anima, a palavra restaura, a palavra eleva, a palavra abate, a palavra cura, a palavra também faz algo infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Então fique com a palavra, confie na palavra. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus disse que vai gerar, vai gerar. Se Deus disse que vai libertar, vai libertar. Porque a palavra é a palavra de Deus, é a própria profecia. Então ouça a palavra, cale outras vozes, aleluias, não olhe para o cenário, mas creia infinitamente na palavra de Deus. Deus abençoe. Eu quero orar pela tua vida, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, o teu filho, eu quero lhe pedir, Deus, eu não sei o cenário, nem o que os teus filhos estão enfrentando, Senhor, nem o que os teus filhos necessitam, mas eu peço a ti que eles possam ouvir a tua voz, independente do cenário, independente do que esteja acontecendo, a tua voz
é a voz sobre todas as vozes. Meu Pai querido, não permita que nada atrapalhe o culto. Não permita que nada atrapalhe a adoração dos teus servos, porque a tua palavra já foi garantida. Porque se foi o Senhor quem falou, não há nada que possa interromper. Porque se foi o Senhor que falou, não há nada que possa, Senhor, apagar a tua palavra. Jesus querido, a tua voz ecoa dentro de nós e não há cenário, Senhor, que possa barrar o poder da tua palavra. Então agradeço a ti, Senhor, pela vida dos teus filhos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vai ter surpresa para este choro, vai ter milagre para essa dor. Tem novidade, vem coisas novas. O que é teu, meu Deus já decretou. O que é teu, o nosso Deus já decretou. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.